Boa tarde, gente. Estamos chegando, bom, não ao fim, mas a mais um passo da nossa jornada aqui, né? Estão sendo 3 dias bastante intensos, mas a gente não começou só há 3 dias, a gente começou desde o dia 25, porque tinha muita coisa boa que chegou e não queríamos deixar de fora, né? E então agora a gente está nesse painel aqui com a Beatriz Barbosa do metrô, e ela também é diretora da SBGC. Ela também faz parte lá, integrante do nosso time para conduzir a SBGC e preparar eventos legais como esse. Bom, esse painel é sobre a transformação digital e a gestão do conhecimento no governo. Bastante interessante, vamos ter umas discussões boas aí com o Fernando e o Felipe, né? Eu queria falar, gente, também que logo em seguida do painel deles aqui, né, que vai até 5h30, teremos o nosso prêmio acadêmico, né, e a gente fará um encerramento. Ou, na verdade, o início de uma nova jornada, que a gente vem com umas coisas aí que vamos seguir por mais um mês, mais ou menos, até o fim desse mês. Então, já temos coisas agendadas e amanhã a gente tem uma sessão muito interessante para angariar multiplicadores, porque a gente lançou o panorama da GC no Brasil. Então, é muito importante para a gente conseguir traçar esse panorama, que vocês respondam esse questionário, né, essa pesquisa que a gente lançou, está disponível lá no nosso site da SBGC. Então, dê uma olhadinha, por favor, porque a gente quer ter uma pesquisa bastante ampla, bastante abrangente e que realmente nos mostre qual é a cara da GC no nosso país, né? Então a gente precisa entender os vários setores, como ela se comporta nos vários setores, nos vários tipos de mercado que a gente tem dentro desse nosso imenso país. É isso, gente. Eu passo agora para a Beatriz Barbosa para conduzir esse painel. Obrigada, gente. Obrigada, Beatriz. Oi, Renata, obrigada. Boa tarde a todos. Então, iniciamos agora o painel Transformação Digital e Gestão do Conhecimento no Governo. É um grande prazer moderar esse último painel do KM Brasil, edição 2020, pela primeira vez online. E eu agradeço a todos, né, pela participação, atenção, prestigiando os painéis e os debates que aconteceram nesses últimos dias. Agradeço também a equipe da Uninove, que cedia o evento, e os patrocinadores, né, que viabilizaram essa edição do KM Brasil. Agradeço também a equipe organizadora, né, que deu todo o apoio para a gente construir esses eventos, né, todos esses dias. E, enfim, falando objetivamente, né, sobre o contexto da transformação digital e a gestão do conhecimento no governo, eu gostaria de destacar a rápida digitalização dos serviços que foi imposta pela pandemia, e que mudou a maneira, né, como vivemos, como estudamos, como trabalhamos, e essa transformação digital, né, que era anunciada como uma mudança que deveria acontecer ao longo dos próximos anos, ocorreu na prática em algumas semanas, e é disso que a gente vai falar aqui nesse painel. Bom, para falar sobre a inovação em governo, né, é importante falar também que as instituições públicas, as empresas e as pessoas que há anos ensaiavam essa transformação, elas se viram obrigadas a promover alterações como forma de sobreviver a essa suspensão de serviços presenciais, enfrentando barreiras legais, implementando mudanças, recriando fluxos de serviços em tempo recorde, né? Então, nosso objetivo aqui é tratar dessas lições aprendidas, o que aprendemos ou o que deveríamos ter aprendido, né? E isso tudo para melhorar a vida dos cidadãos. Coincidentemente, ontem o blog de gestão pública do jornal Estado de São Paulo trouxe um artigo do João Arthur Reis, que ele é diretor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, e ele fala sobre a falta de preocupação por parte dos governos em olhar para as consequências sociais do processo de inovação tecnológica, onde o governo deveria abordar mais intensamente essas dimensões qualitativas para que as políticas públicas pudessem responder aos desafios da sociedade, né? Então, em questões relacionadas à saúde, educação, assistência social,
e ele reforçou ainda a necessidade de garantir que essas ações não ampliem as desigualdades na sociedade. Então, muito interessante esse artigo, e é exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar aqui. Para iniciarmos, né, o nosso painel, eu vou apresentar inicialmente o primeiro painelista, que é o Fernando Luzio. O Fernando Luzio é consultor, administrador de empresas, ele é formado pela GV e com pós-graduação na Harvard Business School e na London Business School. Ele é professor convidado do curso MBA da Universidade de São Paulo desde 1999, tem 2 livros publicados sobre estratégia. O Fernando é fundador e CEO da empresa de consultoria Luzio Strategy, e por meio da qual ele tem realizado projetos estratégicos em 14 países, tanto para pequenas quanto para grandes empresas, e em diversos setores da economia. E também o Fernando é sócio do movimento Todos pela Educação. Então, eu vou passar a palavra agora para o Fernando, para iniciar a sua exposição. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde, Maria Beatriz. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado. Agradeço muito o convite para falar sobre um assunto que para nós é muito importante, que são os epicentros de transformações nos serviços públicos. Nós, na Luzio, temos trabalhado ao longo desses 19 anos com algumas empresas públicas em setores como bancos, serviços de saneamento básico, educação e outras atividades, outros serviços públicos, como, por exemplo, já trabalhamos pensando a estratégia da Celepar, que é o braço de tecnologia do governo do Paraná. O que eu gostaria de, nessa conversa de hoje, primeiro, corroborar um ponto que foi dito por vocês na abertura, que é o quanto a pandemia acelerou processos de transformação social que aconteceram no Brasil e no mundo. Alguns dados, apenas só para ilustrar esse apontamento. Primeiro que nós avançamos nos hábitos de compra, de consumo de produtos e serviços 10 anos e 8 semanas por meio do e-commerce. O trabalho remoto recebeu 20 vezes mais pessoas em 2 meses trabalhando de casa do que era praticado antes da pandemia. Para vocês terem uma ideia, no jornal Valor Econômico de ontem, o Valor publicou uma matéria em que o valor das ações daquela plataforma Zoom, que é a que a gente está usando agora, aqui de web meeting, o Zoom atingiu 129 bilhões de dólares de valor de mercado em suas ações, ao passo que a IBM tem 110 bilhões de valor de mercado, ou seja, o Zoom passou a IBM em termos de valor de mercado, catapultada por conta desse fenômeno do trabalho remoto. O aprendizado remoto também foi um fenômeno impressionante. Em 2 semanas, nós passamos a ter 250 milhões de estudantes pendurados nessas plataformas para poder acessar o conhecimento. Todas as plataformas de entretenimento avançaram 7 anos em 5 meses, a disponibilidade de programas, e a telemedicina multiplicou-se em 10 vezes o número de consultas virtuais em 15 dias. São dados absolutamente relevantes que mostram essa escalabilidade brutal em tão pouco tempo. Nós podemos afirmar com muita tranquilidade que a transformação digital é o que a gente chama de um epicentro de transformações, e um conceito que nós temos tomado emprestado da geologia, que para nós é muito útil para explicar o que acontece. Primeiro, o que é um epicentro de transformações? Essa aqui é uma ilustração que mostra aqui no centro da Terra, ou em partes subterrâneas profundas do planeta, quando uma placa tectônica entra em atrito ou em encontro com outra, provoca-se um choque. E esse hipocentro desse choque, esse ponto central desse choque, ele vai para a superfície da Terra e o ponto de gatilho, imediatamente acima da superfície, é o que a gente chama de epicentro. E deste ponto para frente, nós temos uma série de ondas superficiais de transformação na superfície,
que vão provocando um abalo nas estruturas. O que nós dissemos é que, em alguns momentos, ou provocados por choques externos como a pandemia, ou por uma estratégia de uma organização pública ou privada, nós criamos ou vivenciamos epicentros de transformações que provocam alterações em todo o sistema de um serviço público. Esse é um modelo que ilustra, tecnicamente, como funciona o ecossistema ou a arquitetura de um serviço público, distribuído em 9 quadrantes. Esse é o famoso Canvas aplicado a uma empresa pública, em que qualquer um desses elementos, ele, quando sofre uma alteração profunda por conta de um epicentro de transformações, todo o restante do sistema ele sofre um abalo. Em alguns momentos, nós provocamos esse epicentro de transformações. Algumas empresas, antes da pandemia mesmo, já vinham procurando digitalizar seus serviços, mas com objetivos diversos, tanto o objetivo de procurar otimizar o modelo como um todo, procurando aumentar a produtividade, redução de custos, melhoria da eficiência do serviço, como também de criar um serviço novo, de realmente promover o que a gente chama de inovação estratégica. O que é o fato é que, seja por um choque externo, ou seja por uma decisão estratégica da organização, toda vez que um gatilho acontece em algum dos elementos deste modelo, todos os demais precisam ser ajustados para que o sistema como um todo atinja um equilíbrio. E esse é o grande desafio, porque quando se trata de um serviço público, as escalas são muito grandes e é muito difícil você ter controle sobre todas as partes do sistema. Então, por exemplo, normalmente, uma transformação digital acontece numa dimensão de um canal de relacionamento das pessoas, da sociedade, das partes interessadas com o serviço público, com a organização pública, e normalmente esse canal, que pode ser um canal digital, por exemplo, quando esse gatilho acontece, não é tão simples assim. Por exemplo, oferecer um aplicativo para que as pessoas, pelo seu celular, possam se servir de algum serviço público. Por quê? Primeiro, porque existe um alto grau de desbalanceamento entre as condições de acesso que todas as partes da população têm, por exemplo, para poder acessar aquele aplicativo. Segundo, que para fornecer aquele aplicativo, você tem de mudar toda a sua estrutura de recursos, de infraestrutura, de hardware, de software e de sistemas para conseguir prover o serviço por meio desse canal. Isso exige que uma série de atividades sejam repensadas, inclusive do ponto de vista de comunicação com as partes interessadas, de capacitação de todos os operadores desse novo serviço público, e isso tem impactos em custos, na maneira como a organização, a empresa pública vai custear esses serviços, e mais, exige investimentos. E nós temos hoje o Estado vivendo, e as empresas públicas vivendo um desequilíbrio fiscal muito grande, o que abala a sua capacidade de investimento. E, por conta disso, inclusive, muitas vezes, é preciso se valer de parcerias estratégicas, até mesmo com a iniciativa privada, para se conseguir custear algumas dessas iniciativas de transformação. É o que nós vimos, por exemplo, recentemente, com a iniciativa da Caixa Econômica Federal de prover o acesso ao auxílio emergencial provido pelo governo federal por meio de um aplicativo. Do dia para a noite, milhares de pessoas precisavam acessar os R$600 oferecidos pelo governo federal, enquanto vivenciavam a paralisação da economia e das suas atividades laborais usuais. Então, na verdade, oferecer esse canal é mais do que simplesmente adicionar um canal para o relacionamento de um sistema financeiro como a Caixa Econômica Federal com a população. Isso é um tremendo de um epicentro de transformações. E os impactos são fáceis de perceber nas partes interessadas. Do dia para a noite, em poucos dias, 40 milhões de pessoas foram bancarizados. Foi o maior processo de inclusão financeira do planeta, provavelmente.
113 milhões de downloads realizados em poucos dias, 1,6 bilhões de visitas ao site até esse início de mês de agosto, 450 milhões de ligações de pessoas pedindo ajuda para usar aquela plataforma, 50 milhões de acessos por dia, 500 mil acessos simultâneos. Todos esses dados demonstram para nós que toda vez que uma organização pública vai realizar qualquer novo serviço, ela enfrenta essa escala brutal de pessoas que têm níveis de acesso e conhecimentos diferentes para poder fazer uso daquele canal. Então, a Caixa Econômica enfrentou assimetrias muito relevantes de conectividade. Tem gente que não tem acesso à internet em casa ou na região onde mora, no bairro onde mora, um celular que não permite a configuração, a instalação do aplicativo e o uso do serviço, o que acabou fazendo com que muitas pessoas que conseguiram acesso por um fluxo violento de pessoas tiveram de esperar em longas filas de espera, muitos tiveram problemas que não conseguiram acessar a conta, e isso acabou provocando o quê? Uma migração colossal de pessoas para as agências bancárias, para o canal físico de atendimento, provocando mais filas de espera enormes. Então, ao mesmo tempo, durante o uso do serviço, as pessoas cometem erros. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um dos maiores gargalos vivenciados pela Caixa foram os erros de cadastramento do endereço de e-mail do usuário no aplicativo. E eles não conseguiam resolver aquele problema sem ser indo para a agência. Porque como é que você dá suporte para o usuário quando você tem milhares de pessoas simultaneamente entrando dentro de um sistema que, só para vocês terem uma ideia, quando o sistema foi ativado pela primeira vez, os servidores da Caixa levaram 17 horas para conseguir efetivar todas as configurações para conseguirem disponibilizar o serviço. Tiveram de integrar uma série de softwares de terceiros e vivenciar o que é pior, o ataque de hackers e de fraudadores ao sistema. Então, de uma hora para outra, a organização tem de reequacionar todas as peças desse ecossistema por conta de um gatilho, de um tremor, de uma tentativa, de uma iniciativa de inovação estratégica que acontece em um dos elementos do sistema. E todos os demais precisam ser configurados. Daqui a pouco o Felipe vai compartilhar conosco casos extraordinários que ele vivenciou, que mostram outras facetas desse desafio. Mas, por hora, eu também quero mostrar, nós estamos num evento internacional, então tem pessoas de outros países nos assistindo. Recentemente, nós vivenciamos um movimento muito interessante que mostra que também o epicentro de transformações numa organização pública e no serviço público, que pode partir da estrutura de custos daquela organização, daquele serviço público. Então, quando eu quero, por exemplo, promover uma redução brutal de custos, alterando ou reduzindo os gastos ou os desembolsos ocorridos em um sistema, eu tenho de repensar todo o ecossistema como um todo. Né? Então, nós vivenciamos recentemente um movimento muito interessante, histórico, em que a NASA, através de uma parceria pública-privada com a SpaceX, do multimilionário americano, do Elon Musk, ela começou a contratar uma empresa privada para realizar os serviços de transporte de veículo espacial, para a contratação de veículos espaciais, para conduzir mantimentos, equipamentos e pessoas para a Estação Espacial Internacional. O êxito da SpaceX, que recentemente, em 30 de maio, levou esses 2 americanos com sucesso para a Estação Espacial Internacional, é fruto de um processo extraordinário de gestão do conhecimento, em que 20 engenheiros da NASA se juntaram com 20 engenheiros da SpaceX para desafiar todos os paradigmas que estavam instalados há muitos anos nos projetos da NASA para tentar vencer o desafio de oferecer esse serviço de maneira mais econômica. A última vez que a NASA havia realizado uma missão espacial com Atlantis foi em 2011,
E, por ironia, de 2011 para cá, a NASA contratava, alugava o serviço da Rússia para poder levar seus astronautas e seus equipamentos para a Estação Espacial Internacional. Esse movimento, inclusive, foi uma recuperação da autoestima do americano nesse sentido, e é uma iniciativa repleta de inovações. Então, só para você ter uma ideia, somente essas roupas usadas pelos astronautas, a quantidade de inovações nesse equipamento é brutal. Para vocês terem uma ideia, dizem que esse equipamento é quase que uma nave dentro da cápsula da SpaceX. De tanta tecnologia que tem embarcado nela. E uma coisa interessante, que desse processo de articulação, de cocriação entre engenheiros da iniciativa privada, com engenheiros absolutamente experientes da NASA, de uma agência governamental, proporcionou o questionamento de paradigmas que estavam absolutamente nublando a visão da NASA há muito tempo, sobre algumas alternativas para o epicentro de custos, de como eu posso reduzir custos numa missão espacial. Então, por exemplo, esse aqui é o foguete, esse aqui é o chamado Falcon 9, que é o foguete que conduziu esses 2 astronautas, e o que nós vemos aqui, ele está aqui na plataforma do Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, na Flórida, prestes a ser lançado. E um ponto interessante é que essa estrutura aqui do foguete, que é o chamado booster, que é o motor principal do foguete, são 2 motores, esse é o primeiro motor, e esse aqui é o segundo motor, o segundo estágio, ele custa uma fortuna. A quantidade de tecnologia embarcada no corpo desse foguete é algo absurdo, porque você pode imaginar que no topo desse foguete você tem a cápsula, a Dragon, onde podem caber de 5 a 7 tripulantes, onde os 2 sentaram em cima de um porta-malas gigante, de um armazém de equipamentos, mantimentos e utensílios para a Estação Espacial Internacional. O que é interessante é o seguinte, ficam 2 astronautas sentados nessa ponta em cima de uma bomba, porque, na prática, isso aqui é uma coluna colossal de combustível que você coloca fogo nela, ativa um incêndio na ponta, ela começa a entrar em erupção e ela começa a provocar um deslocamento, um impulsionamento. Então, a tecnologia é enorme, porque ela não pode explodir, porque uma explosão aqui é algo absolutamente trágico. Então, tem muito dinheiro, muita pesquisa e desenvolvimento envolvido aqui, muitos equipamentos caros envolvidos aqui. Então, uma das perguntas que os jovens engenheiros fizeram para os engenheiros experientes da NASA era o seguinte: escuta, por que vocês nunca trouxeram de volta esse booster? Porque o booster, depois que ele é lançado, em um determinado ponto da trajetória, há um desacoplamento das partes seguintes do voo, e aquele booster ele vira lixo espacial, ele é jogado fora, em outras palavras. E a pergunta era, por que não trazer de volta o booster? A recuperação do booster é importante para economizar custos, né? E já temos tecnologia para fazer isso. E a NASA nunca havia se perguntado sobre isso. E, no fim, desenharam um processo de lançamento extremamente interessante, em que, depois de feito o lançamento, e a Falcon 9 ela entra numa inclinação e numa rota de ascensão, depois de um certo ponto, é feita a separação do booster principal com o segundo corpo da Falcon 9. Esse corpo ele segue reto em direção espacial internacional. Aqui mais à frente tem a desacoplagem da Dragon, e é feita uma manobra de giro remotamente. É posicionado esse booster com a parte do foguete virado no meio do caminho para cá, e ele é retornado, ele é pilotado de volta para a Terra, e ele pousa num navio drone chamado Of Course I Still Love You, uma brincadeira de muito bom humor, em que esse navio ele se posiciona na região do oceano onde vai
pousar o booster, e eles trazem de volta o booster e acionam retrofoguetes que pousam o booster nesse navio, que depois volta para a costa, eles recuperam, limpam, restauram e pronto, e usam novamente para uma nova espacial. Então, você não precisa, a cada missão, reconstruir um novo, aquele não é mais jogado fora, e você consegue fazer mais missões espaciais por vez. Para se ter uma ideia, esse é um quadro que foi publicado agora em junho pela Economist, mostrando o custo das missões espaciais, e a gente tem aqui a Dragon, da SpaceX, da Falcon 9, mostrando a diferença de custo. Só para você ter uma ideia, aqui em cima, a gente vê o custo de uma Space Shuttle, como sempre foi, custava, esses números são enormes, né? 27 bilhões uma missão, o desenvolvimento de uma espaçoonave do Shuttle, contra 1 bilhão e 700 da Dragon, da Falcon 9, e o custo por assento para a órbita de baixa, para a órbita terrestre baixa, é muito menor, de 55 milhões de dólares por cadeira, contra 170 milhões de dólares por cadeira do Shuttle anterior. Então, o que foi interessante é que essa junção de conhecimentos, visando reduzir custos, promover inovações e viabilizar essa operação espacial, só foi permitida por uma gestão de conhecimento extraordinária numa parceria público-privada. E existem uma série de outras inovações que aconteceram. Por exemplo, recentemente, há poucos dias, eles fizeram um lançamento que, pela primeira vez, percorreu uma rota que, ao invés de ir pelo oceano, saindo do Cabo Canaveral, ele passou por regiões habitadas que antes era algo impensado, por causa do risco de uma explosão, de uma queda do foguete, matando milhares de pessoas no chão. Mas eles conseguiram desenhar um processo de autoexplosão do corpo do foguete, de fragmentação em milhares de pedaços, que, no caso de um acidente, a cápsula seria ejetada, aquele corpo seria fragmentado em pedaços minúsculos, o que não causaria nenhum problema. Então, até mesmo a possibilidade de ter flexibilidades de rotas diferentes para o voo do foguete é algo que nunca antes havia sido pensado. Então, essa é uma ilustração para mostrar, primeiro mostrei de algo tão terreno e tão simples quanto, por exemplo, oferecer um serviço, acesso a um dinheiro que a população precisa para sobreviver numa situação de pandemia, mas também até mesmo para operações extremamente sofisticadas como essa, a cocriação, a integração de conhecimento entre vários participantes desse ecossistema é algo absolutamente essencial. E o que a gente tem aprendido, a nossa consultoria há 19 anos, especializada em ajudar empresas a pensarem a sua evolução no tempo, a pensar estratégia de posicionamento de crescimento, o que nós aprendemos é que o maior desafio na hora de se criar novas estratégias e de se implementar estratégias que vão promover, por exemplo, um novo serviço público, essa orquestração do conhecimento e essa cocriação é muito crítica para se prover a digitalização, a transformação de serviços públicos. Porque fazer uso dessas novas tecnologias não é simplesmente, puxa, vamos criar um novo aplicativo e vamos disponibilizar isso para a população. Será que a população vai saber fazer uso disso? Será que a população vai ter os mesmos recursos? Será que eu tenho infraestrutura para isso? Quer dizer, na hora existem o afluxo, a escalabilidade de uso do sistema é tão grande que é muito fácil você derrubar uma plataforma no início do uso do serviço pelas milhares de pessoas conectadas naquela plataforma. Ou seja, é algo que realmente exige muitas parcerias e exige essa articulação de experiências. Nós vamos ver daqui a pouco, na apresentação do Felipe, como é importante você ouvir diversas partes interessadas, além do próprio provedor do serviço público, para que você consiga criar o conhecimento necessário para desenhar uma estratégia acertada.
nós temos trabalhado e conversado com inúmeras startups que têm procurado fazer a transformação digital de setores que nunca tinham vivido algo parecido, e eles reportam para a gente questões muito simples do tipo assim, puxa, Fernando, nós lançamos uma plataforma nova, um aplicativo novo, e nós não tínhamos ideia que as pessoas iam ter dificuldades de acesso tão básicos. Pessoas, por exemplo, que esquecem qual foi a senha que elas colocaram no sistema. E como é um serviço totalmente virtual, não tem como ela ligar para alguém para poder tirar uma dúvida. Então, como é que ela pode entrar no sistema para fazer uso de um chat se ela não lembra a senha dela? Ou o e-mail que ela usou para colocar lá, ela escreveu o e-mail errado. Então, como é que ela faz para conseguir recuperar isso? Ou seja, mudar a mentalidade para entender o ponto de vista da experiência do usuário e toda a sua complexidade, todas as suas dificuldades, não é simplesmente pensar de dentro para fora. Eu, como formar uma equipe de especialistas em tecnologia e simplesmente desenhar o produto. A gente tem de entender o serviço do ponto de vista do usuário. E quem é esse usuário? E não é um usuário. São várias... A população tem um mosaico de pessoas com conhecimentos, com recursos que são muito diferentes entre si. Então, essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar, que o que a gente tem aprendido é que, de fato, a gestão do conhecimento nessas iniciativas estratégicas é um desafio muito importante e é o que a gente tem procurado colaborar nos projetos que a gente tem participado para ajudar a pensar como esses gatilhos de transformações profundas, que nós batizamos de epicentros de transformações, como é que eles impactam o modelo como um todo. O termo epicentro, para nós, é um arquétipo que nos ajuda a facilitar o entendimento de que, do ponto de partida de onde vai ser o grande ponto focal de transformação, muitas mudanças se propagam por todo o modelo e eu preciso efetuar essas mudanças, senão o modelo não para de pé. Por hora é isso que eu tinha para dizer e agora eu passo a palavra para o Felipe e daqui a pouco a gente volta para Maria Beatriz, desculpa, que vai apresentar o Felipe e depois a gente volta a conversar de novo. Obrigado. Muito interessante, Fernando. Muito obrigada pela sua explanação, pela sua apresentação. Esse conceito de epicentro, para mim, foi um aprendizado, né? Eu participei de alguns eventos junto com o Fernando, e para mim é muito marcante, né? Porque muitas vezes a gente se concentra, né, num problema, né, numa questão, num ponto, e esquece, né, do impacto que isso tem nos outros campos, né, do modelo de negócios. E isso acaba prejudicando o sucesso, né, aquilo que poderia ser uma excelente ideia, né, uma solução para um problema, acaba se transformando, né, num outro problema, né? Então, eu acho importante trazer o Fernando para compartilhar essa questão com vocês. Agradeço muito essa oportunidade, Fernando. No nosso painel, eu não comentei no início, mas a dinâmica é a apresentação do Fernando, agora a gente vai ter a apresentação do Felipe, e na sequência a gente volta para o Fernando, que vai comentar esses cases apresentados pelo Felipe. Bom, então, nessa segunda apresentação, nós teremos o designer Felipe Maruyama. Ele é doutorando e mestre em Engenharia de Produção para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre é diretor de operações do Impact Hub para o programa IdeaGov, que é um hub de inovação que traz soluções de mercado e da sociedade para desafios de governo do Estado de São Paulo, oferecendo melhores serviços ao cidadão e mais eficiência na gestão pública. Além disso, o Felipe é pesquisador associado do Observatório de Inovação e Competitividade do Laboratório de Gestão de Inovação. Ele também, na sua trajetória profissional, ele atuou como coordenador geral do 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de São Paulo. Além de todas essas atividades, o Felipe também é idealizador do projeto Failtech,
É um movimento sem fins lucrativos, com o objetivo de compartilhar falhas de empresas inovadoras e o que essas empresas aprenderam com o processo. Então, com vocês agora, o Felipe. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer enormemente o convite da KM Brasil para poder estar nesse evento aqui e poder estar no KM Brasil para poder compartilhar um pouquinho um pouco de alguns casos aí que eu fui trazendo e pesquisando que possa ser interessante para vocês, né? Eu acho que como só reforçando um pontinho, né? Eu acho que é legal trazer, né, sobre a questão do IdeaGov. Eu acho que o IdeaGov ele resume um pouco essa trajetória da minha dentro do governo, que aí, como bem a Maria colocou, é um programa de inovação em governo, é um programa que busca soluções inovadoras por parte da sociedade para a gente resolver grandes desafios de interesse público. Ele é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Governo, e quem executa a iniciativa e planeja é o Impact Hub, né, do qual eu faço parte. Quando eu fui convidado para fazer parte dessa mesa junto com o Fernando, eu acho que a ideia era também trazer um pouquinho, alguns elementos de provocação, né, do qual a gente pudesse realmente refletir, discutir alguns aspectos que pudessem ser interessantes. E eu vou tentar trazer algum viés, um olhar na perspectiva do governo, né, do qual a minha trajetória aí, de certa forma, sempre teve atrelada, seja diretamente ou indiretamente. Né? Então, aí eu cheguei nessa questão pensando além da transformação digital, né, que é justamente um chamamento do qual a gente pudesse refletir sobre o momento que a gente está, e o momento que a gente está vivendo, e, de certa forma, tentar ter um olhar um pouco mais cuidadoso sobre o nosso entorno, né? Eu acho que é fato, e eu acho que o Fernando trouxe muito bem essa questão de que a Covid-19 acelerou e impulsionou a transformação digital nos governos, tá? Isso é uma questão que, de fato, não só nos governos, como no setor privado, mas pelo lado dos governos era um aspecto que, de fato, era uma coisa que estava sendo construída, alguns governos mais avançados que outros, alguns municípios mais avançados que outros, mas, de certa forma, era uma coisa que estava no radar de grandes partes das organizações, dado que isso, a transformação digital nos serviços auxilia, de certa forma, você ter eficiência operacional, trazer alguns aspectos importantes e inerentes a uma melhor qualidade de serviço público. E quando a gente pensa no imaginário para uma transformação digital, é legal trazer que a gente imagina que as cidades são assim, né, no qual a gente possui um conjunto de elementos que possibilitem. Essa aqui é a imagem de Xangai, um dos países super conectados, com tecnologias avançadas, país, basicamente cidade, um contexto super de primeiro mundo, do qual você, de fato, tem todos os recursos necessários para que a transformação digital seja acelerada, você consiga ter realmente acesso a várias tecnologias que, de fato, possam fazer as pessoas aí acessarem os benefícios de uma transformação digital. E mesmo São Paulo, né? Quando a gente olha São Paulo, a cidade de São Paulo não é tão distante daquela imagem anterior, na verdade, pelo contrário, a cidade de São Paulo ela é realmente uma grande megalópole aí, do qual possui justamente um conjunto de elementos que poderiam realmente nos colocar aí na vanguarda da transformação digital, olhando essa imagem. Só que o que a gente esquece é que quando a gente olha uma cidade, eu vou agora pegar um pouco o município de São Paulo, ou mesmo o Brasil, a gente não pode esquecer que a transformação digital ela está dentro de um contexto, né? Então, a transformação digital ela está, de certa forma, ela não pode se desatrelar que ela acontece de acordo com a realidade local. E essa aqui é uma foto de Paraisópolis, né? Eu acho que é importante ressaltar que isso aqui é uma das maiores comunidades, né, da cidade de São Paulo, e se a gente compara com a imagem anterior daquela cidade, da região da Berrini, super avançada, com várias grandes empresas, com provavelmente uma das melhores conexões da cidade de São Paulo, a gente esquece de, por um lado, que essa aqui talvez seja a maior realidade da própria cidade de São Paulo. E eu gosto de trazer muito o caso, que até o Fernando linkou ali, o caso do Renda Brasil, que foi o aplicativo lançado aí pela Caixa Federal, né? E isso aqui é bastante simbólico para mostrar um pequeno detalhe de quando as pessoas lançaram esse aplicativo. 7,4 milhões de pessoas que são elegíveis ao Renda Brasil, elas não têm acesso adequado à internet. Tá? Então, se você considerar esse cenário, essa que é a fonte, é uma pesquisa, a fonte da Rede Solidária, que trouxe todas essas informações acerca disso. Né? Então, ou seja, 7,4 milhões de pessoas não têm acesso à internet, ou seja, pessoas que precisam dos recursos, dos R$600 até então, que a pandemia, de fato, essas pessoas precisavam desses recursos para conseguirem sobreviver perante esse contexto, mas que elas não tinham, que de certa forma, não tinham outras formas de acessarem os recursos que elas tinham por direito.
por que isso aconteceu? É uma boa pergunta. Tipo, é lógico, é possível utilizar o aplicativo de uma forma eficaz caso a gente estivesse num contexto onde todas as pessoas tivessem acesso adequado à internet ou a recursos adequados? Sim, eu acredito que seria uma possibilidade. Mas o que a gente não pode esquecer é que justamente a gente se encontra num contexto do qual a gente talvez tenha que ter uma visão muito mais holística da situação. E talvez a transformação digital tenha que estar inserido com essa perspectiva mais ampla. E aí eu coloco aqui, para a gente pensar no contexto da transformação digital, como a gente aproxima gestores públicos de um contexto de transformação tão acelerada, né? Talvez o desafio seja esse. O desafio talvez não é em si a transformação digital, que talvez dependa da técnica, dependa da tecnologia, mas também depende de um olhar muito mais próximo e empático da realidade que as pessoas estão, né? E eu trouxe alguns casos aqui, a partir de 3 grandes teminhas que eu trouxe aqui, né? Como fazer uma transformação digital centrada nas pessoas, tá? E é mais uma provocação, tá? Isso aqui, longe de querer colocar regra alguma, na verdade, foi justamente um agrupamento de coisas que eu acredito que sejam essenciais para que os gestores olhem de forma contundente para a gente conseguir, de fato, chegar a respostas que atendam às necessidades das pessoas num contexto de transformação digital. Trouxe 3 elementos: o adaptar, o instrumentalizar e o co-construir, tá? No contexto, quando a gente fala do adaptar, o que eu estou querendo dizer é emergir para entender e aí sim propor soluções customizadas para aquela realidade. E eu gosto de trazer 3 casos aqui, e o primeiro que eu trago é um caso que, na minha opinião, é sensacional, que é o uso de rádios comunitárias adotadas por várias cidades do Nordeste, dado que ali, municipalmente, percebeu-se que muitos dos alunos careciam ou de uma internet qualificada ou até mesmo de um equipamento do qual os alunos pudessem acessar os conteúdos. Como é que você se livra, né? E como que você consegue se adequar nesse contexto para que os alunos não percam as aulas e, de certa forma, você consiga respeitar o isolamento social imposto pela pandemia? A saída desses municípios do interior do Nordeste foi justamente utilizar a rádio comunitária, porque a frequência da rádio ela é super democratizada, você consegue utilizar essa tecnologia, que é uma tecnologia super antiga, e consegue, de certa forma, mandar e acessar diversas partes das cidades, independente de onde ela esteja. Para mim, isso é um excelente exemplo de como você adapta uma realidade, considerando muito o contexto. Porque poderiam falar, mas vamos fazer um curso EAD para essa região. Como eu bem disse, a maioria dos alunos dessas regiões, eles não têm ou internet ou acesso adequado a um maquinário que aguente. Vamos dizer que, se possível, todo mundo tivesse um computador e, eventualmente, tivesse uma internet que pudesse ser adequada àquela região. Inevitavelmente, também teria que ser adaptada a soluções para aquela região, porque, eventualmente, não teria uma internet com nível, né, de frequência adequado, eventualmente, os computadores poderiam ser antigos. Então, independente do que for, a adaptação é fundamental para que a gente consiga lidar com um contexto de aceleração e de transformação tão rápida. O segundo ponto é o caso de Paraisópolis. O caso de Paraisópolis, na minha opinião, é um dos casos muito emblemáticos de como que uma comunidade bem organizada consegue se adaptar e lidar com uma das maiores crises aí do nosso século. É muito legal trazer esse caso, porque Paraisópolis, ela conseguiu se organizar num local onde o Estado não estava tão presente. Então, eles tiveram que fazer um conjunto de ações comunitárias, junto com organizações da sociedade civil, para evitar que a pandemia se espalhasse nos seus mais de 70 mil habitantes. Como eles fizeram isso? Usaram tecnologias revolucionárias, usaram o quê? Basicamente foram estruturado um processo super bem organizado, do qual eles colocaram pessoas que fiscalizavam as demais pessoas na rua, que eles chamaram de presidentes. Essas pessoas, elas ficavam responsáveis por reportar se alguma pessoa estava com o Covid, se a outra pessoa não estava com o Covid. Eles fizeram várias estruturas, além de reporte, contrataram uma ambulância local para ficar em Paraisópolis, atendendo os pacientes, dado que muitas ambulâncias do próprio serviço público não chegavam em muitas partes da região, o que demorava o serviço ser feito. Eles construíram uma rede do que era chamado de costureiras de home office, ou seja, como é que você também, nesse contexto, as pessoas ficam desempregadas? E aí, todo mundo, porque não adianta você pedir isolamento social se você também não dá minimamente uma oportunidade, uma possibilidade dessas pessoas se manterem nesse contexto. Constituiu-se uma
grande força-tarefa de costureiros que ficavam nas suas casas recebendo encomendas para entregar essas encomendas para demandas que vinham de fora. Então, foi organizado um conjunto de ações e atividades para que, de fato, ela fosse respondida. Isso, para mim, mostra um grau de adaptação enorme de Paraisópolis, porque foi um movimento bottom-up, saiu da própria comunidade, se organizar, se reestruturar, percebendo que, nessa região, talvez, alguns serviços públicos ou serviços públicos não chegariam do jeito que deveriam. E isso, para mim, é um modelo muito interessante de resiliência e adaptação também. O segundo elemento que eu trago aqui é o instrumentalizar, ou seja, organizar e dar acesso a ferramentas, práticas e aprendizados para os servidores públicos lidarem com o contexto de transformação. Adoro esse caso, que é o Fluxo de Aquisição de Tecnologias Educacionais, feito pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileiro, CIEB. Eles desenvolveram um toolkit que orienta o gestor público a selecionar e adquirir tecnologias com eficiência e agilidade e segurança. O que significa isso na prática, né? Como gestor público, às vezes é muito difícil você identificar, e eu vou falar por experiência, enquanto eu estava no próprio município, é muito difícil você saber todos os ritos burocráticos para você adquirir uma nova tecnologia. É difícil você definir escopo, é difícil saber quais as rotas jurídicas que são as mais adequadas, é difícil você saber o tamanho do mercado e se existe mercado para aquela solução, para aquela tecnologia que você busca. Existe um conjunto de riscos, um conjunto de incertezas que você não tem. Como é que você se livra disso, né? Instrumentalizar é justamente isso. Trazer um ferramentário para que o gestor público consiga tomar decisões menos arriscadas e mais assertivas num contexto muito incerto é fundamental. E essa ferramenta do CIEB é justamente isso. Eles criaram justamente uma plataforma do qual, quando você acessa essa plataforma, ele vai fazendo um conjunto de perguntas do qual você, como gestor, consegue identificar quais são as melhores rotas a partir daquela sua demanda. Ela é focada no âmbito da educação, porque é até o escopo do próprio CIEB, mas mostra e sinaliza um exemplo muito simples, que é, basicamente, um formulário supervisual, do qual você vai imputando um conjunto de informações, e essas informações, no final, te mostram se aquilo que você busca existe ou não existe, se existe, quais são as melhores rotas a serem tomadas. Tá? O segundo que eu trago aqui, eu já tive até a oportunidade de falar num congresso de gestão do conhecimento, é o Copcola. E o Copcola é uma iniciativa da própria Secretaria de Inovação e Tecnologia que visa construir capacidade para inovar. Tá? E qual é a premissa dele? Que existe inovação em toda a prefeitura. A inovação é dada, tá? Dentro do governo, em qualquer instância, sempre inova-se, né? Não precisa de uma estrutura própria para inovar. Mas o que é curioso é que, às vezes, muitas dessas inovações, muito do processo muito árduo que as pessoas foram atrás, desenvolveram inovações, coisas novas, elas acabam se perdendo. Isso acaba ou ficando na cabeça dos servidores que acabam saindo, porventura, ou às vezes elas acabam sendo esquecidas e nem recebem a devida atenção. O Copcola surgiu justamente com essa premissa, de como é que você, né, como servidor, você se nutre de informações, de inovações e práticas inovadoras presentes em todo o município, para que você não precise reinventar a roda, né? E você aprenda dentro de comunidades de práticas, que você aprenda com processos que outros já bateram a cabeça e agora você não precisa bater de novo a cabeça. E a ideia do Copcola é justamente isso, construir formas de você fazer a gestão do conhecimento da melhor forma possível. E para mim é um excelente jeito de como você instrumentaliza o servidor de uma forma bastante lúdica, bastante acessível, e você não só conecta com o material, você conecta com as pessoas que fizeram. Isso é fundamental, porque você cria grupo de pessoas que dialogam e trocam figurinhas dentro do mesmo tema. Por fim, eu gostaria de trazer o co-construir, desenvolver soluções com o envolvimento das pessoas e dos usuários. A transformação isso é fundamental porque, às vezes, desenvolvendo as soluções, elas esquecem que é para alguém, né? As soluções não podem ser nada. Elas devem atender a necessidades reais. E eu gosto de trazer muito esse caso do Prato Aberto. O Prato Aberto foi uma plataforma de divulgação dos cardápios das escolas municipais. Tá? Ela foi construída em colaboração com a sociedade civil e desenvolvida em código aberto. E a premissa dela foi justamente de dar transparência ao que seu filho ou sua filha estava comendo na escola municipal. Isso é fundamental para justamente você dar transparência em todo o processo, você deixar claro os dados, as informações necessárias para os pais se sentirem seguros, inclusive para você fazer um monitoramento social em relação às políticas públicas. O processo dele foi feito por uma estrutura chamada PA Digital, que era um laboratório focado em abertura de dados na Secretaria Municipal de Educação. E esse projeto ele é muito interessante porque ele sempre partiu da abertura de dados e ele contou com uma forte participação e colaboração da sociedade civil para que chegasse nos melhores modelos.
E o legal é que no momento que isso acontece, você se apropria da solução. Os pais usam a solução. Você consegue, de fato, trazer engajamento para que a solução continue e você, de certa forma, consegue ter um apelo social e da sociedade para que as soluções sejam perenes e elas não sejam políticas de governo e viram políticas de Estado. Então, esse aqui é um bom exemplo de como é que você consegue, de certa forma, trazer a população e a sociedade para perto para trazer soluções que, de fato, gerem um valor para você e para o governo. E, por fim, eu gosto de trazer a questão dos laboratórios de inovação. Tá? Os laboratórios de inovação são áreas e ambientes colaborativos que buscam fomentar, experimentar, por meio de metodologias ativas de cocriação para resolver problemas públicos. Aqui eu trago o próprio 011, do qual eu mesmo fiz parte, e para mim ele é um exemplo possível. A gente pode falar do Genova, pode falar de outros laboratórios que existem ao redor do Brasil inteiro, que justamente são estruturas que trazem e tentam experimentar coisas novas para justamente saber se aquilo faz sentido para os cidadãos, se aquilo faz sentido para as pessoas, se aquela solução que o gestor público está querendo fazer de fato vai atender às necessidades sociais e se de fato você começa a incorporar práticas inovadoras no processo e desenvolve a capacidade dos servidores. Isso torna os servidores muito mais adaptáveis, instrumentalizados e resilientes. Então, os laboratórios eles têm essa função de construir toda essa estrutura e por isso que eles, de certa forma, eles são elementos fundamentais nessa questão de transformação. E o que eu trago aqui, de conclusão, é justamente os próximos passos. A Covid acelerou, né? Mas ela não apagou os nossos atrasos de desigualdades. Tá? Elas existem ainda. E a tecnologia ela pode acentuar cada vez mais essas desigualdades. E por isso, a gente não pode esquecer que um país desigual deve lidar com a transformação digital sempre centrado nas pessoas para atender às suas necessidades e suas dores. E ter isso sempre no radar faz com que você sempre utilize as tecnologias de uma forma muito, vou dizer, muito respeitosa e não finalisticamente, porque a tecnologia sempre tem que ser meio e não fim. A gente não pode fazer ações e políticas baseadas sempre na dinâmica finalística, mas sim no porquê a gente usa determinadas técnicas para resolver determinados desafios. E só tendo isso no radar é que eu acho que a transformação digital vai deixar de ser apenas digital, mas para virar também uma transformação social, do qual a gente consiga, de fato, sair da dinâmica de vamos transformar social, mas fazer uma transformação digital, mas uma transformação digital para quem? Para as pessoas. E sem isso, eu acho que a gente acaba deixando de lado o que é mais importante em qualquer tipo de política, que são as pessoas e os cidadãos. Aí deixo o convite aqui, vamos continuar conversando, pessoal, e agora coloco à disposição. De novo, agradeço aí o convite pela participação e de estar presente aqui. Então, obrigadão. Felipe, nós que agradecemos, né, a sua experiência, né, o compartilhamento de toda essa experiência, de toda a participação em todos esses projetos e nos apresentar, né, todas essas realizações e experiências que você trouxe aqui para o CAIM Brasil. Eu queria passar um pouquinho antes de passar para o Fernando, que era o combinado, eu queria só citar um case aí do Copy-Cola, né? Então, como a Renata falou no início da nossa apresentação, eu trabalho no metrô de São Paulo e, assim como todos os metrôs e todo o sistema de transporte, também está sendo muito afetado com a questão da pandemia, né? Seja por conta da redução da demanda, né, de passageiros, seja pelo aumento de custos impostos pela necessidade de higienização constante de todas as instalações, estações e trens. Mas nessa linha que o Felipe apresentou do programa Copy-Cola, o metrô faz parte, né, de um grupo de metrôs, né? Então, os metrôs não concorrem entre si, eles têm o seu próprio mercado, né? Então, existe uma prática de muito compartilhamento de informações entre os vários sistemas de metrô do mundo. E, então, existem diferentes grupos que foram concebidos em função das suas especificidades. Então, no grupo do metrô de São Paulo, estão os metrôs com elevadas demandas, né, um grande número de passageiros. E durante esse período de pandemia, né, logo nos primeiros meses, a gente teve a oportunidade de conversar, de trocar informações com os vários sistemas de transporte ao redor do mundo, né, porque eles já estavam em um estágio diferenciado, né, no cronograma ali
da pandemia, né, do Covid, eles estavam 14 dias avançados, né, então os problemas que eles tinham é um problema que a gente ia enfrentar ali em seguida. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque parece essa defasagem de tempo fez toda a diferença, era o tempo que a gente tinha para aprender a fazer, para implementar as soluções, né, então esse benchmark, né, que onde você estabelece boas práticas e pode compartilhar isso, ensinar e aprender junto, né? E ao mesmo tempo o metrô de São Paulo implantou algumas melhorias que também foram compartilhadas com outros metrôs ao redor do mundo. Então, isso é muito importante, essa disposição, né, das empresas, das instituições, dos governos, né, em fazer essa colaboração, né, em se colocar disponível para auxiliar os demais. Né? E eu, nessa apresentação que o Fernando nos trouxe, né, do caso da SpaceX, né, da NASA e da fundação do Elon Musk, a parceria público-privada, né? Mas onde eu vejo ainda um desafio ainda maior, né, é a parceria público-público, né, e nas diversas instâncias de governo. Então, como é que a gente pode fazer para que esses conflitos, né, de interesse e essas disputas sejam minimizadas em favor da sociedade? Né, para que o cidadão seja melhor atendido nos serviços, para que as coisas aconteçam de uma forma menos sofrida, né, porque no fundo todo mundo está sofrendo, quem quer fazer, quem quer intencionado, que quer implantar um serviço e quem precisa daquele serviço, né? Então, eram algumas considerações em função da apresentação de vocês. Eu queria passar um pouquinho a palavra, então, para o Fernando. O Fernando vai fazer os comentários em função da teoria dos epicentros, né, sobre os cases que o Felipe apresentou para a gente. Bom, puxa, Felipe, muito obrigado pela sua apresentação extremamente inspiradora e muito, inclusive, uma fonte de aprendizado muito grande para nós. Eu te agradeço muito. Eu queria fazer alguns comentários sobre... Ele fez alguns comentários muito preciosos, né? Primeiro, quando ele mostrou a foto da Berrini, e depois de Paraisópolis, um aspecto que é um grande desafio é que muita gente, muitas empresas que são fornecedoras ou que ajudam organizações públicas a pensar o serviço para o cidadão, são pessoas que moram na Berrini, ou pessoas que estão trabalhando na Berrini, e que aquele é o modelo mental que elas têm. E que elas nunca nem foram a Paraisópolis ver como é que as pessoas vivem lá. Então, o Felipe usou um termo muito interessante, que é a importância da visão holística. Porque, recentemente, nós estivemos participando de um debate, de uma reflexão estratégica de um processo de digitalização de um grande banco. E é muito interessante, porque quem está na liderança desse processo fez um comentário curioso. Poxa, nós estamos desenhando todo o nosso sistema baseado em olhar todos os bancos digitais que existem disponíveis e tudo que já fizeram até hoje, para a gente tentar desenhar um aplicativo que seja melhor do que todos. Aí a pergunta é, mas vocês já foram ver como é que as pessoas lá na ponta, que você quer da inclusão bancária, como é que elas usam os sistemas? Quais são os aplicativos que eles usam? Quais funcionaram? Quais deram certo? Quais deram errado? Então, o desafio é que tem muita gente que pensa a solução e por isso é muito importante, como disse o Felipe, você, na hora de pensar um epicentro de transformação dentro de um ecossistema, você tem de conversar você tem de envolver nessa cocriação as partes que vão dizer como é que as coisas funcionam de verdade, né? Porque quem está lá na visão lá do estado da arte não é quem está na visão da situação precária de vida. Então, inclusive, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ajudar a pensar estratégias para uma série de organizações do setor 2,5 e organizações que procuram
colaborar para encontrar soluções para desafios públicos, e a gente aprendeu que o voluntariado corporativo é um meio de ajudar a criar a dar esse olhar de empatia verdadeiro para quem não vive em Paraisópolis, mas ajuda a pensar soluções para quem está em Paraisópolis. Então, programas de voluntariado ajudam a forçar o exercício da empatia e ajudam as pessoas a pensarem do ponto de vista de quem vive o problema e quem vai ser servir da solução. Então, essa é uma questão interessante. Todos os exemplos dele mostram dois aspectos importantes. Primeiro, quando a gente mostrou ali o Canvas, o Business Model, o modelo do negócio de uma organização pública ou privada, e no caso a gente mostrou de uma organização pública, ao, por exemplo, em educação, se pensar o ensino à distância, o canal é o ponto de epicentro, é o ponto onde vai haver um abalo sísmico ali. As pessoas não vão mais para a escola. E o mais interessante é que, primeiro, não é só uma questão do canal. Ali foi um exemplo muito interessante que ele trouxe, que o canal digital, em algumas comunidades, ele não era capaz de atender a solução, e sim a rádio comunitária. E tem mais um detalhe, que é o seguinte: o professor nunca foi treinado para ensinar, seja na internet ou seja na rádio comunitária, porque ele sempre foi formado para uma relação presencial com o aluno, onde ele faz a transmissão do conhecimento, ele tem maior controle sobre a classe ou não, e ele tem uma relação diferente com a transmissão do conhecimento. Então, na verdade, quando a gente olha o ecossistema, a gente vê assim, bom, eu tenho esse canal, mas tem um recurso-chave aqui na ponta, que é o professor. O epicentro está acontecendo aqui. Mas e o professor aqui na ponta? Como é que ele está preparado para ensinar? Com todas as escolas públicas e privadas que a gente conversou, esse foi um dos grandes desafios também. Porque o professor, mesmo que você dê o canal, seja a internet, seja a rádio comunitária, como transmitir esse conhecimento? Então, esse é um desafio muito grande. O projeto de assistência social que ele mostrou em Paraisópolis, que é um caso absolutamente tocante, absolutamente inspirador, porque ele mostra para nós o seguinte: aquela comunidade conseguiu criar um outro ecossistema. Porque o ecossistema do serviço público atual, ele não consegue suprir aquela necessidade. Na verdade, eu assistia pelos telejornais a precariedade humana naquelas comunidades, eu ficava pensando, caramba, como é que a gente nunca teve contato com esse mundo? Então, como é que a gente pode ajudar a criar uma solução? Eles criaram uma solução, e o mais interessante é que ali tem um epicentro de transformações que poucas vezes a gente viu, inclusive em projetos privados, que é no quadrante das parcerias. O que se conseguiu fazer nessas comunidades foi uma transformação no modelo de parcerias, de trazer a sociedade, de trazer organizações, movimentos organizados da sociedade civil, o próprio serviço público, e conseguir orquestrar tudo aquilo. É um exercício de transformação muito profundo. Né? E também é interessante quando ele mostrou o portal que ensina como fazer compras para uma organização pública, como ela comprar tecnologia. Por incrível que pareça, dentro do Canvas, compra é atividade-chave no serviço público, numa organização pública. Mas é algo absolutamente complexo, que envolve questões de compliance, de conformidade, questões de proteção à corrupção, enfim, tem uma série de questões, e questões técnicas. Quer dizer, o que eu posso, o que eu não posso fazer, como eu faço. Então, você tentar acelerar uma atividade-chave num ecossistema que sempre teve um rito e seguiu uma burocracia demorada, e que você precisa do dia para a noite fazer isso, conseguir dar transformar aquela atividade-chave, por si só, um epicentro de transformações. Né? Agora, o que eu acho, assim, para encerrar essa minha parte, eu acho interessante também as experiências que ele trouxe dos laboratórios de inovação. Os laboratórios de inovação são polos de cocriação e de gestão de conhecimento.
onde as pessoas que têm visões, experiências multidisciplinares, visões diferentes, se juntam ali para pensar aquele panorama e tentar criar soluções novas. E o que eu acho também muito interessante que ele trouxe é que, assim, transformação a gente não faz só inventando o novo, mas aplicando aquilo que já foi criado. Então, a gente está num congresso de gestão do conhecimento. Eu acho que um grande desafio para a gestão do conhecimento na empresa pública e privada contemporânea é conseguir deixar as pessoas saberem aquilo que já existe. Porque, de certa maneira, o que é até charmoso, até nas empresas privadas, e mesmo no servidor público, é tentar desenvolver algo que ninguém nunca pensou. E, muitas vezes, a gente tem de fazer o copiar-colar mesmo, a gente tem de buscar o que já está feito. Tem muita gente criando coisas muito interessantes em diversos lugares, no Brasil e fora do Brasil, e que tem soluções interessantes, e que a gente não precisa começar do zero, né? Então, eu acho que existe um epicentro de transformações que a gente precisa provocar de alguma maneira, que é como promover essa fertilização cruzada, que é como fazer com que as pessoas conheçam. Você vê, interessante, eu vou fazer aqui meu meia-culpa. Poxa, a gente está há 20 anos na nossa consultoria e a gente assessora empresas públicas. Eu não conhecia o 011 Lab, eu não conhecia o Coca-Cola, eu não conhecia algumas dessas iniciativas extraordinárias. Quer dizer, por que isso acontece? Eu não me acho uma pessoa pouco informada. A gente vive discutindo, conversando com gente interessante, com diversas empresas do terceiro setor. A gente conversa com gestores públicos extremamente capacitados. Nós assinamos 12 publicações diferentes, nacionais e internacionais. A gente passa o dia inteiro estudando. Como é que a gente sabe disso? Então, existe um buraco negro, que é a falta de um hub que permite a gente, em algum lugar, conhecer essas práticas que já existem, né? E que a gente não precisaria começar do zero. Então, eu acho que a gente precisaria provocar esse epicentro de transformações. Alguém precisaria orquestrar isso, porque é uma perda de tempo e de recursos tentando sair do zero. Então, eu me lembro uma propaganda dos classificados do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, de tempos atrás, em que entrava uma pessoa num elevador e pensando assim, puxa vida, como eu gostaria de comprar um carro novo, um Fiesta prata, usado mesmo, não precisa ter banco de couro, e se tivesse um toca-CDs para mim estaria ótimo. E do lado daquela pessoa no elevador tem uma outra dizendo assim, puxa vida, agora que eu estou com dinheiro, eu queria tanto realizar o meu sonho de ter um Fiesta, não precisa ter banco de couro, pode ser da cor prata, que é a cor do carro do outro, e só um tocador de CD para mim está ótimo, seria ainda maravilhoso. E aí sai os dois do elevador e vai cada um para um lado e ninguém sabe que ali poderia ter sido feito um encontro positivo para ambas as partes. Quer dizer, como é que a gente consegue colar esses conhecimentos que estão por aí? Como, por exemplo, agora, durante a pandemia, a iniciativa do Estudo Solidariedade, que é a grande plataforma que se criou para se compartilhar todas as experiências em busca de vacinas e de drogas para o tratamento da Covid-19, é algo que a gente precisaria pensar também dessa maneira. Agora, a Maria Beatriz, só para encerrar, fez um comentário muito relevante, né? Quem viveu ou vive na empresa pública sabe das amarras que existem de processos, de atividades, de ritos de gestão, de ritos legais, e que sem juízo de valor, porque, puxa, essas coisas são organizações complexas que lidam com milhares de pessoas. Você vê, no meio do processo do auxílio emergencial, a Caixa foi enfrentar hackers invadindo o sistema e roubando milhares de reais que estavam indo para ajudar pessoas necessitadas. Ou seja, existe aí o crime organizado hoje, que também é uma variável dessa equação. Então, existe um desafio, a expectativa que a gente tem é que a reforma administrativa, que hoje se discute no Brasil, precisa levar em consideração essa questão de como a gente permite que o fluxo de conhecimento
ele esteja além, acima dessas questões burocráticas, das relações de poder e de subordinação que existem nas diversas esferas públicas, porque na empresa privada, você não precisa, os ritos são mais flexíveis de com quem você fala, com quem você troca, com quem você convida para um debate. Na empresa pública, os ritos de respeito à hierarquia são muito grandes, então existem diversas amarras ao fluxo da informação, ao fluxo do conhecimento. Mas é isso, eu gostei muito, parabéns, Felipe, e obrigado pela tua experiência. Felipe, quer comentar alguma coisa, Felipe? Não, eu acho que eu adorei as palavras do Fernando, eu acho que ele fez um apanhado muito bem de toda essa questão. E, de fato, eu acho que essa questão de como é que você faz o conhecimento ser fluido, né? Porque, para mim, ficou muito claro, assim, todas essas questões depois que eu entrei em governo, tá? Isso é bem, assim, não era uma questão clara para mim, né? Inovação em governo. Então, assim, é uma experiência que eu venho acumulado nos últimos 4 anos, especificamente dentro da administração pública direta mesmo, que, assim, antes disso eu não conhecia. E isso é uma coisa interessante. Eu sempre estudei inovação, sempre trabalhei com essa temática, dentro mais do sistema de ciência e tecnologia paulista e brasileiro, mas eu não tinha essas referências, né? E é uma coisa curiosa, né? Porque elas podem dar o devido apoio, elas têm uma perspectiva complementar às atuações, e eu acho que é uma coisa bacana, né? Mas eu acho que eu te passo, né, Beatriz, e agradeço muito, Fernando, aí, por compartilhar toda essa visão. Obrigadão mesmo, Fernando. Com você, Maria. Muito bem. Bom, o que a gente percebeu aqui que são esses eventos, né, vivenciados ao longo do período da pandemia, ele retirou algumas exigências, né, que a gente identificou, né, da questão da necessidade da presença, né, dos alunos em sala de aula, ou necessidade da presença de uma pessoa para uma consulta médica, né, que o Fernando abordou lá no início da apresentação da institucionalização da telemedicina, que era algo que vinha se debatendo e com questões legais. Então, eu acho que a pandemia trouxe, né, uma oportunidade de rever algumas amarras, né, que a gente tinha ao longo de muitos dos processos, seja na saúde, na educação, na questão da assistência social, enfim. Então, esses serviços que antes eram executados de uma forma unicamente presencial, eles passaram a foram virtualizados, né? E essa virtualização eliminou alguma das resistências e barreiras, né? E estabeleceu talvez novas fronteiras, né? Então, na apresentação que o Felipe fez, ele falou, olha, a questão não é eu posso ter o ensino à distância, mas a minha fronteira agora não é a questão do EAD no computador, eu posso ter um ensino à distância no rádio, né? Então, eu tenho algumas alternativas que vão viabilizar, né? A fronteira já foi rompida, né? Já é a distância, ponto, né? Como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou viabilizar de forma a atender a necessidade de quem precisa receber aquele serviço, né? Então, nesse sentido, né, dessas mudanças, né, dessas fronteiras, estabelecimento, né, dessas novas fronteiras, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, aí vocês, acho que primeiro o Fernando, depois o Felipe, para vocês nesse novo cenário, né, o que falando dessas transformações digitais, quais são as maiores barreiras? Elas são de fato tecnológicas, ou elas são culturais, ou sociais? Como é que você vê essas grandes barreiras? Quais são elas? Bom, Maria Beatriz, ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que existem barreiras culturais diversas que podem fazer com que avanços como o ensino à distância, passada a pandemia, tenham um retrocesso. Como, por exemplo, a educação. O que eu quero dizer com isso? A barreira cultural, eu converso com muitos professores, e recentemente saiu uma pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade de São Paulo, que mostrou que mais de 80% dos professores acreditam que os alunos não aprenderam direito pelo meio digital. E tem uma quantidade grande, eu converso com diretores de escolas que me dizem,
que os professores não veem a hora de voltar para o presencial, né? Porque é uma mudança da maneira como você lida com a gestão do conhecimento. Eu diria para você que essa barreira cultural, essa barreira os hábitos enraizados do passado, eu acho que isso é um desafio. E eu acho que, assim, eu digo para você que eu vou lamentar muito se as organizações públicas e privadas caírem na tentação de, passar da pandemia, ter a postura do, ufa, ainda bem que acabou, passou, agora vamos fazer como a gente sempre fez, que deu muito certo, e vamos continuar mantendo algumas dessas inovações, mas não vamos mais colocar muita energia e tempo nisso. Por quê? Porque, veja bem, por exemplo, olha o que está acontecendo aqui hoje nesse congresso. Será que antes da pandemia, as pessoas todas que foram plugadas nessa plataforma teriam sido convidadas, teriam sido engajadas? Será que tantos painéis teriam acontecido, né, pelo custo de deslocar as pessoas, pela dificuldade de transitar as pessoas de um lugar para o outro? Eu, por exemplo, eu acho que hoje a pandemia colocou o mundo no nosso colo. Hoje a gente tem a possibilidade de ouvir as diferentes vozes, diferentes pensamentos de diversos setores da economia e de diversos ramos do conhecimento ligado na nossa tela, se a gente precisar sair de casa ou sair do trabalho. Então, eu acho que existe em gestão de crises, a gente aprende o seguinte: o maior desafio num processo de gestão de crise, como é, por exemplo, agora a pandemia, em que a gente está atravessando um movimento forçado de transformação social e econômica, né? Existe um fenômeno pesquisado há muito tempo por diversos PhDs de grandes universidades europeias e americanas que nos ensinam que o maior risco numa fase como essas é que as pessoas têm uma vontade louca de repetir fórmulas do passado quando a tempestade passa, porque tem um maior controle sobre a situação. Então, eu costumo dizer o seguinte: muitas escolas, por exemplo, simplesmente digitalizaram o conhecimento, o que é diferente de fazer uma transformação digital da experiência de aprendizagem. Então, uma coisa é usar a rádio comunitária ou a internet para ensinar. A outra coisa é como, de casa, um jovem, uma criança pode aprender em complemento à experiência física da sala de aula muito bem. É claro que as habilidades socioemocionais a gente aprende no contato humano na sala de aula, mas a aquisição do conhecimento poderia ser diferente. Então, eu acho que também precisa acontecer uma abertura maior dos jovens, por exemplo, nesse sentido, porque o que a gente aprendeu na pandemia é que os nativos digitais, que a gente sempre admirou a maneira como eles, com desenvoltura e muita rapidez, dominam os smartphones, os tablets, os computadores. A gente sempre fica impressionado, né? Minhas filhas, uma de 11, outra de 14 anos, todo dia me ensinam alguma coisa no meu celular que eu não sabia que existiam. Mas, na aprendizagem, no processo de aprendizagem, usando computador, celular e tablet, esses nativos digitais foram um desastre. Eles tiveram muita dificuldade e muitos deles não veem a hora de voltar para a sala de aula, porque não conseguiram usar aquilo. Uma coisa é usar o console de videogame para se divertir, outra coisa é usar o console de videogame para acessar conhecimento e se relacionar com o professor e com a sala de aula. Então, a grande questão é que todos esses participantes desse ecossistema vão vivenciar essa questão, né? Eu acho que vão vivenciar isso. E mais um detalhe, só para terminar. Eu assisti uma palestra de um economista da London Business School que mostrou um dado muito interessante, que nos Estados Unidos, que é um país de um avanço tecnológico e de um nível de inclusão digital extremamente elevado, somente 22% da força de trabalho norte-americana é teletrabalhável. São pessoas que poderiam trabalhar de casa. Outras não, precisa ser no ponto de venda, precisa ser no chão da fábrica, precisa ser no campo, precisa ser no local físico, né? Então, na verdade, o quanto a pandemia
vai, de fato, colocar as pessoas em relações à distância, tem uma série de variáveis, de barreiras para isso, até mesmo da natureza do serviço e da operação. Mas eu acho que as oportunidades que a gente experimentou na pandemia têm de servir como uma estrela guia para a gente dizer o seguinte, pô, tem muito conhecimento posto, tem muito aprendizado posto, e que a gente precisa usar isso para continuar evoluindo depois da pandemia. Porque se a gente voltar para o que a gente era antes, o que a gente vai ter aprendido com essa dor toda que a gente vivenciou nessa pandemia? Essa consideração que você fez sobre a quantidade de empregos que podem ser feitos, né, teletrabalháveis, né? Teletrabalháveis. Ontem também acho que saiu uma pesquisa aqui no Brasil sobre a quantidade de pessoas em home office em cada um dos estados, né? E isso vai ser um novo indicador social, né? De quanto que é possível, né? As pessoas trabalharem à distância ou não, né? E por que elas podem numa região e por que elas não podem na outra? Né? Então, isso aqui também foi feita uma pesquisa no Brasil, também vai se tornar um novo indicador social, um indicador de desenvolvimento social dos estados no Brasil. Bem interessante também. Felipe, sua consideração em relação a essa questão, né, das barreiras, né, tecnológicas, culturais, sociais? Um pouquinho assim mais para o âmbito de governo, que é onde eu tenho atuado mais. Eu acho que é difícil, né, de certa forma, dividir, né, se é um ou outro motivo. Eu diria que geralmente é a convergência deles, né, e a depender de cada órgão, cada grupo de pessoas ali, né. Mas eu diria que, assim, eu acho que primeiro, quando a gente fala das organizações, a gente sempre não pode esquecer que as organizações são feitas sempre de pessoas, né. Então, eu acho assim, independente se tem barreiras tecnológicas, barreiras do que seja, as pessoas geralmente são, de certa forma, o que a gente tem que focar e aportar recursos e energia, né, nas alterações. E por isso que eu acho que é tão importante os movimentos que a gente faz de gestão da mudança, né? Sabe, tipo, como a gente aplica a teoria da mudança, faz as grandes mudanças acontecerem, faz a gestão delas e, de certa forma, você vai mudando todo o cenário da organização, né? E era muito comum isso, né? Porque, de certa forma, vamos considerar, né, que o serviço público, né, a depender do órgão, mas assim, a faixa etária média, eu posso estar errado nos números, tá? Mas no município, quando eu estava, era 48 anos, a média. Ou seja, isso implica que daqui a um tempo, parte dos servidores públicos vão se aposentar. Esse é um primeiro ponto. E segundo, que mesmo quando eles se aposentarem, vai demandar um tempo até eles se aposentarem, né? E assim, como é que você pratica a mudança para essas pessoas que, de fato, estão no final ali do seu processo de carreira dentro do serviço público, mas elas ainda têm um tempo ali dentro, como é que você faz todo um processo de mudança e de formação e capacitação para que essas pessoas consigam trazer a contribuição no cenário de ampla e acelerada mudança e, de fato, se adequam a esse contexto. A pandemia ela veio muito nisso, né? Imagina, um conjunto de servidores saíram são basicamente 120 mil servidores na prefeitura inteira, saíram do estado ali, indo todo dia, para ir para casa. Imagina a mudança que isso nos gerou, né, dentro da dinâmica dos processos, da confiança que, eventualmente, o governo tem muitas essas questões hierárquicas de controle. Então, assim, como é que você trouxe, como é que isso gerou? Então, assim, eu diria que, além das questões das pessoas, que eu acho que tem muito mais essa questão cultural e como é que você vai construir e reconstruir isso, a própria questão de como é que você forma essas pessoas nesse novo contexto é fundamental. E eu acho que, assim, não adianta a gente considerar, né, tipo, hoje em dia a geração está nascendo digital, né, a geração atual é digital, mas a gente não pode considerar que a pessoa que está no serviço público é uma pessoa que ali eventualmente vai ficar mais 15, 20 anos e eventualmente ela está ali, ela nem nasceu do âmbito digital. Então, como é que você... Desculpa? Ela ainda é analógica. Ela ainda é analógica. E essa transformação, por isso que, assim, a transformação social, além da sociedade, tem essa transformação social das pessoas dentro da administração pública. É uma mudança cultural pesadíssima, uma mudança, eventualmente... E eu acho menos técnica, tá? Eu acho que a técnica é importante, ela acontece, e ela, às vezes, ela é propulsora, como está acontecendo agora, né? Ela tem a pandemia, mas a técnica meio que já existe, ela está resolvida, essa questão da técnica mínima, né? Mas aí tem vários contextos ali, como você vai adequando esse pessoal, né? Então, tem várias questões ali que não são triviais de serem resolvidas, né? Aí eu queria um jogo rápido agora, em 2 palavras de cada um.
o que vocês acham que é temporário e o que é permanente? Bom, na minha opinião, eu acho que a Covid-19, esse estado de pandemia, para mim isso é temporário. Eu acho que vai passar. O que eu acho que é permanente é a experiência que a gente viveu agora, de ter maior clareza da finitude da vida e do quanto nós somos frágeis e insignificantes perante a força da natureza. E que a gente tem um desafio enorme de gestão de conhecimento agora para a gente conseguir tornar permanente o que a gente aprendeu com essa experiência. Ou seja, a gente tentar, de alguma forma, em algum lugar, a gente precisa consolidar os aprendizados. E também a gente deixar registrado quais são as coisas que a gente deveria ter aprendido, mas a gente fez questão de não aprender durante a pandemia. Como, por exemplo, essa polarização raivosa, o preconceito racial, o extremismo, as opiniões absolutamente raivosas que a gente vê numa plataforma que era para ser de gestão do conhecimento e virou uma câmara de eco da precariedade humana nas redes sociais, a gente conseguir, de alguma forma, também mostrar, olha, o que a gente ainda não aprendeu e que a gente tem para aprender. Eu acho que essa na minha opinião, se a gente pudesse, se a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento pudesse, de alguma forma, nos ajudar a criar um diário da pandemia, do que aprendemos e do que deveríamos ter aprendido, eu acho que isso deve ser permanente. Porque até hoje, no Japão, quando você vai no litoral do Japão, em alguns lugares, você vê pedras que têm ali marcos dizendo o seguinte, olha, não construa casas daqui para baixo, porque o risco de um tsunami engolir a tua casa é enorme. E as pessoas respeitam isso. Então, a sociedade precisa de marcos, precisa de símbolos que nos ajudem a lembrar, a gente não esquecer do que aconteceu. Porque eu não vou esquecer, e minhas filhas também não. Mas e os meus netos, futuramente? E os nossos descendentes? As gerações que estão por aí? Como é que a gente vai garantir que elas não repitam os erros que a gente cometeu, que nos colocou aqui, e que elas possam aprender com as experiências que foram criadas nesse momento? Obrigada. Felipe. Legal, eu até estava pegando aqui, eu gosto muito do que a historiadora Lilia Schwartz falou, que a gente na pandemia, de fato, dá o fim a um século e entra no outro, né? Um marco aí que está entrando de grandes transformações. Eu achei interessante isso porque, de fato, eu acho que ele não foi a mudança de século aí, né? Foi essa mudança, é um grande fato que acabou transformando socialmente. Além do que eu endosso tudo que o Fernando trouxe, então vou trazer alguns elementos diferentes. Eu acho que esse movimento ele vai trazer um pouco uma questão que eu acho que às vezes falta, pelo menos no contexto corporativo, organizacional, que é confiança. Eu acho que para mim gera-se muita confiança. Você tem que confiar nas pessoas com que você atua, com que você trabalha e essas coisas. Para mim é um primeiro ponto. A confiança, na minha opinião, isso vai ser permanente, né? Eu acho que acabou aquela questão da gente ter que ter controle de onde as pessoas estão para saber se elas estão fazendo o que elas deveriam estar fazendo. Para mim, eu acho que isso é uma premissa, e eu acho que isso muda. Eu acho que isso vai mudar. Eu espero mesmo que isso seja permanente, né? Eu espero que no final da pandemia, o home office não seja, tipo, e não nem falando home office, né, sabe? É uma questão de você olhar resultado ao invés de ficar esperando que a pessoa esteja ali para, sei lá, às vezes fingir que está entregando alguma coisa, não precisa disso. E eu acho que os espaços de permanência, eles vão ser totalmente ressignificados, né? Para que eu preciso ir para o escritório? Né? Para que eu preciso fazer isso aqui? Para que eu vou gastar tempo, sei lá, gastar 2 horas do trânsito para fazer isso aqui? Eu acho que, para mim, isso você muda a sua perspectiva de tempo, né? Hoje, o nosso tempo, eles se vê, eu acho que a maioria dos casos, das pessoas que têm o privilégio de fazer home office, elas acabam trabalhando muito mais, né? Então, você acaba até ressignificando a dinâmica de trabalho, de tempo, e eu acho que isso, para mim, vai ser permanente. E temporário, eu espero que essas coisas não sejam temporárias, tá? Eu concordo com o Fernando. Para mim, a pandemia é temporária, ela acaba, independente se venha outra no futuro, mas essa vai ser temporária, com certeza. E espero que a gente faça uma excelente gestão do conhecimento que a gente aprendeu nela, para a gente não esquecer os principais aprendizados dela, como eu falei, tempo,
a importância do contato, sabe? Gerir equipe à distância, sabe? Tipo, para mim foi um aprendizado enorme ter selecionado e estar gerindo uma equipe 100% online. Não conheço ninguém da minha equipe. São quase 10 pessoas. Então, são coisas que, eventualmente, a gente vai perceber que o encontrar as pessoas em algum lugar, seja trabalho ou o que for, vai ter um outro valor, vai ser uma outra coisa que não é exatamente ficar fazendo trabalho ali. Às vezes vai ser outra dinâmica. Então, eu estou curioso para ver, para ser bem sério. Da minha ótica, eu espero que seja permanente, seja essa colaboração entre os países, entre os povos, entre pesquisadores de diversas nacionalidades em busca de uma solução para um problema comum. Então, eu espero que essa colaboração seja permanente, que a pandemia seja temporária, mas esse espírito de colaboração, de confiança, seja permanente. E falando em colaboração e confiança, eu queria agradecer muito a colaboração de vocês, a presença de vocês dois, aceite do convite de participar desse evento junto comigo, e agradecer mais uma vez aos organizadores, a SBGC, Renata, Fernando, Mariana, né, que tiveram assim tanta dedicação e cuidaram com tanto esmero de todas esses painéis que a gente chegou. Fernando, muito obrigada. Felipe, muito obrigada a você também.